Um pouquinho do trabalho que a gente andou fazendo durante esses anos todos. O último livro se chama O Trabalho Enlouquece? Pergunta. O penúltimo se chama Saúde Mental e Trabalho, Leituras. E talvez um outro também importante fosse Educação, Carinho e Trabalho. Um pouco da produção do Laboratório de Psicologia do Trabalho, que eu coordeno na UNB. Esse laboratório, ele na verdade começou em Ribeirão Preto, né, na Universidade de São Paulo, na USP. E em 1984, 85, por aí. A minha tese em 81 já tinha sido sobre trabalho e eu não deixo de rir um pouco com o fato de que o nosso primeiro estudo foi com metalúrgicos, né? O segundo foi com bancários e em todos eles a gente tinha que literalmente fugir da direção da empresa, né? Era proibido perguntar qualquer coisa aos trabalhadores. Com os metalúrgicos a gente levantava às 3 da manhã para chegar no bar da frente da fábrica às 4, porque eles entravam às 5, e aí a gente conversava um pouquinho antes de começar o expediente. E era avisado de que se a vigilância da fábrica me pegasse ali, conversando com os trabalhadores sobre o seu trabalho, eu seria... se chamaria o DOPS, lembra do DOPS, Departamento de Ordem Pública e Social, os mais velhinhos aqui lembram disso, e a gente seria preso. E eu fazia perguntas realmente perigosas para os operários. Eu perguntava o que eles faziam, né? E hoje, depois fizemos um estudo no Banco do Brasil, também com muitas complicações, e hoje o país inteiro contrata estudos em saúde mental e trabalho, né? As mesmas pessoas que antes chamavam a polícia hoje pagam para que o laboratório faça diagnóstico. É muito pouco tempo para isso. Pense em 84, 85, estamos falando de 20 anos. Não é? E nesses 20 anos, o tema saúde mental e trabalho, ele deixou de ser uma denúncia nas mãos de críticos do sistema, né, para se tornar um instrumento importante de gestão das empresas, né? Houve literalmente uma explosão da temática saúde mental e trabalho nos últimos 30 anos, mais ou menos, 20 a 30 anos. Essa explosão é interessante que a gente examine um pouco, né? O que aconteceu, né? Você teve basicamente 3 ou 4 períodos distintos nisso, né? Você teve um momento em que isso década de 50, por aí, onde saúde mental e trabalho funcionava como denúncia, né? Como instrumento de denúncia. Denúncia da sociedade capitalista, etc. Um dos primeiros grandes estudos em saúde mental no trabalho foi o estudo do Leguilhão, onde ele estudava telefonistas, né? E estudava neurose, descobriu a neurose das telefonistas. Ele era um médico comunista, e usava da psicopatologia do trabalho, ou da saúde mental do trabalho, como instrumento de crítica, de denúncia e tal. O nosso laboratório mesmo começou assim. Ele começou pensando a questão da saúde mental e trabalho como uma forma de crítica ao sistema e à forma como vem se organizando o trabalho na sociedade contemporânea, né? Depois dessa fase, você teve um momento de grandes descobertas e de muitos estudos, etc., etc., que é a fase que nós estamos
encerrando agora, né, praticamente, o que eu considero relativamente encerrada agora, e hoje em dia você utiliza, você pensa na questão da saúde e trabalho como uma forma de gestão. Né? E é como forma de gestão que eu trago aqui a discussão. Né? Porque o que aconteceu? Aconteceu que o trabalho se desloca dos braços e das pernas para a cabeça e para a decisão. Não é? O Taylor, quando conversa com Smith, que é o nome fictício de um operário, ele pergunta se... O diálogo se passa mais ou menos assim: você quer ser um operário padrão? Né? E o fulano diz, como? Não, operário padrão. E o fulano responde, como? Não, eu quero saber se você quer ganhar o dobro, trabalhar a mesma coisa, ganhar o dobro e se esforçar menos. Ele diz, bom, é isso que é ser um operário padrão, então eu quero. Então você faça exatamente o que eu mandar, quando e como eu mandar. E ele ficava com o cronômetro, né, medindo gestos e movimentos. Né. Esse desejo, essa fantasia de controle radical do gesto, a tecnologia conseguiu. Não é? Se o Taylorismo não conseguiu, a tecnologia conseguiu. Hoje, os vergalhões de ferro que o Smith carregava na época do Taylor, hoje são carregados por um guindaste. Não é? E o operário que fica por detrás dos botões e das manivelas não pode mais ser um operário que utiliza apenas a força física, como era o operário do Taylor. Não é? Taylor dizia que o operário perfeito deveria ter a compleição física e a capacidade intelectual de um boi. Um boi não opera as máquinas de hoje. Não é? As máquinas de hoje são operadas com decisão, com vontades, com desejos, com afetividades, etc. Qualquer trabalho no mundo contemporâneo, ele demanda a saúde mental. Não é? Como demandava há um tempo atrás os braços, etc. Os metalúrgicos de hoje não cortariam o dedo como o nosso presidente cortou. Não é? Eles sofrem de outros tipos de problemas, sofrem de problemas da ordem da saúde mental e não da ordem da mão, do braço, das costas, daí por diante. A primeira coisa que houve então foi essa. Nós estamos vivendo um processo onde cada dia mais a saúde mental é que passa a ser o instrumento fundamental de organização e gestão do trabalho. Não é? Na época do Taylorismo, do Fordismo, os afetos eram proibidos, não é? Na situação de trabalho. Hoje os afetos são necessários, são obrigatórios, são buscados na situação de trabalho. A revista Exame, há um tempo atrás, anunciou com uma certa glória que o presidente da IBM tinha ido no casamento de um gerente seu com uma secretária. Isso foi comemorado porque quem namorasse ou casasse dentro da IBM seriam expulsos os dois. Né? Os dois seriam demitidos, porque não era permitido a expressão de afeto no trabalho. Hoje o afeto no trabalho ele é rigorosamente procurado. Né? Tem bando de empresas, por exemplo, trazendo a família para ver onde é que o papai trabalha. Né? Enche lá, põe lá umas bexigas, uns brigadeiros, uma Coca-Cola e traz a molecada para ver onde é que o papai trabalha, para conhecer os amigos e tal. Né? Nesta época, qualquer relacionamento afetivo dentro do trabalho era proibido em alguns casos chegou a ser proibido por lei.
Na Inglaterra, por exemplo, na segunda Revolução Industrial, foi proibido por lei. Né? E, como norma interna, muitas vezes, não se contrata parentes. Né? Não se contrata parentes, e se você vira parente depois que é contratado, vão embora os dois. Né? Então, situações do tipo um namorico dentro de uma empresa, ser guardado clandestinamente a 7 chaves, ninguém poderia saber que os dois se encontravam no escurinho do cinema. Né? Quer dizer, essa é uma outra revolução importante. Se você pega os programas, como o programa de qualidade total e os programas de gestão que existem, todos eles buscam a questão do vínculo afetivo, da afetividade, do envolvimento do sujeito no trabalho. Né? E outra vez, o problema todo que está colocado é o problema da saúde mental. Não é? Se você toma o trabalho, antigamente, quando a gente começou, mesmo quando a gente começou a estudar essas coisas em 80, minha tese foi em 81, com metalúrgicos, como eu te disse, você observava o trabalho. Né? Observava o trabalho. Você ficava vendo o que as pessoas faziam. Hoje, se você observa o trabalho, você vê um sujeito na frente do computador. Você não tem a mínima ideia do que ele está fazendo. Ele também não. Muitas vezes ele também não. E quando ele está jogando paciência, na verdade ele está trabalhando muito, porque ele está pensando numa coisa importante que ele tem que resolver, tem que operacionalizar, e ele fica mexendo com a mão, jogando paciência. Já fizeram isso, não fizeram? Ficar jogando paciência com a cabeça voltada para resolver um problema extremamente importante, e aí quem pense que você parou de trabalhar. Né? Mal sabe o observador incauto que ali você talvez esteja trabalhando mais do que quando estiver mexendo no Excel, numa planilha de cálculo qualquer. Outra vez, né? A conclusão é sempre a mesma, e esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção nessa nossa conversa aqui. Não é possível hoje desenvolver qualquer perspectiva empresarial, e eu estou falando pública ou privada, sem uma forte ênfase, uma forte preocupação com saúde mental no trabalho. Em qualquer área em que o mercado se desdobre. Bancos, como é o caso do BNDES, embora ele seja um banco meio estranho, né? Ele é um banco que não tem caixa, que não tem ninguém lá na boca do caixa pegando dinheirinho pro ônibus e tal. Mas é um banco. Bancos, educadores, não é? Etc. São categorias que se preocupam muito com a questão da saúde mental no trabalho, e cada vez mais os especialistas em saúde mental no trabalho são chamados a compreender o que está acontecendo aí, e com isso fazer coisas como melhoria da produtividade, melhoria da lucratividade, melhoria da relação custo-benefício entre os gastos realizados e os investimentos realizados, e a possibilidade de retorno desses investimentos. Eu não estou falando mais da briga sindical, da importante briga sindical, da fundamental briga sindical por melhores condições de vida e trabalho, não é? Os nossos trabalhadores estão sofrendo, é preciso que a empresa tome providências no sentido de melhorar, né, as condições. Eu não estou falando mais nisso, eu estou falando agora num instrumento de gestão, numa forma de garantir que as coisas aconteçam do jeito que a missão das empresas necessita que elas aconteçam, não é? Mudamos de patamar. Hoje é uma preocupação, é a forma de viabilizar o empreendimento contemporâneo.
Não há outra forma de viabilizar o empreendimento contemporâneo sem uma forte preocupação em saúde mental e trabalho. Não é? Isso é verdade quando o BNDES me convida e eu me despenco de Brasília para vir aqui ao Rio conversar um pouquinho sobre uma questão que é cada vez mais importante para o desenvolvimento da empresa, de qualquer empresa nos dias de hoje, no século XXI. O século XX foi o século marcado pelo Taylorismo e pelo Fordismo, foi marcado pelo gesto, pela ação física, pelo movimento repetitivo. O século XXI é marcado pelo desgaste mental, etc. Hoje, estresse, por exemplo, é uma palavra do cotidiano de qualquer garoto. Então, todo mundo sabe o que significa, e todo mundo fala de estresse no trabalho, e nós também vamos falar um pouquinho aqui. Esse é um primeiro ponto, então. Do que nós estamos lidando? Nós estamos lidando com a forma de gerir as empresas contemporâneas. O segundo ponto é um pouco saber o que é prazer e sofrimento no trabalho, não é? Saber o que é saúde mental ou doença mental no trabalho, não é? Não é muito... não precisa ficar dando muita volta, não, para explicar a questão, né? É um pouco evidente o que acontece com a saúde mental no trabalho, né? Maturana, um biólogo, se perguntava há alguns anos atrás para que serve a vida. Para que serve a vida? Né? Um aluno perguntou para ele para que serve a vida, ele não sabia responder. Ele ficou muito irritado com a ideia de que um biólogo com 20 anos de pesquisa não sabia por que servia o objeto de estudo dele, né? Então, foi lá estudar para que serve a vida. E chegou a uma resposta simples e fascinante. Ele diz o seguinte, ele diz, a vida serve para continuar vivendo. Não é? A vida serve para se manter a si mesma. O que a vida quer é continuar vivendo. Não é? O que um cachorro quer é cachorrear. A frase é dele. Não é? É um sistema fechado que busca a sua autopreservação. Se você aplica esse ensinamento na vida do ser humano, o que você terá é que o que o ser humano quer é continuar sendo humano. Não é? Então a pergunta fica sendo, o que é que humaniza e o que é que desumaniza o ser humano? O que é que dá prazer? Dá prazer às atividades que preservam a própria vida. No caso do animal, né? De qualquer ser biológico. Dá prazer comer, beber, dormir e fornicar. Né? São prazeres animais que preservam a própria existência. De acordo? Nós, enquanto animais, nos divertimos muito com isso também. Né? Nessas 4 esferas. Nos divertimos muito quando comemos, quando bebemos, quando dormimos e quando fazemos sexo. Né? Espero. O que está acontecendo é que você está preservando a vida. E ao preservar a vida, você está sentindo prazer. E o contrário é rigorosamente verdadeiro. O que impede o desenvolvimento da vida, o que ameaça o desenvolvimento da vida, provoca sofrimento. Né? Quando você não come, quando você não dorme, quando você não bebe, quando você não tem um parceiro sexual ou parceira sexual. Né? Você está o tempo inteiro buscando a
preservação da tua própria existência. Só que nós não somos apenas animais. Nós construímos a nossa existência de uma maneira que os animais não constroem. Não é? Nós transformamos o mundo à nossa imagem e semelhança. Não é? Nós construímos nossos próprios fantasmas. O marceneiro, eu ia dizer as cadeiras, mas as cadeiras não foram feitas por marceneiro, a mesa foi feita por marceneiro, né? A indústria que fez isso aqui, a iluminação, como está sendo construída, as paredes, o carpete, etc, etc, etc. Todo o nosso meio ambiente foi construído por nós mesmos. Eu costumo brincar com os meus alunos de que essa nossa sala está cheia de fantasmas. Não é? Tem o fantasma do marceneiro, tem o fantasma do tecelão, tem o fantasma do pedreiro, tem o fantasma do eletricista, tem o fantasma de Freud e Karl Marx, que orienta de alguma maneira a minha fala, tem o fantasma do teu pai e tua mãe, que te ensinou a sentar direitinho e não fazer besteira quando está ouvindo uma palestra. Não é? É o tempo inteiro um processo de construção de si mesmo. Não é? O que há de humano em nós é a nossa possibilidade de construir o nosso mundo à imagem e semelhança. Foi por isso que nós inventamos Deus. Porque nós somos capazes de criar universos à nossa imagem e semelhança. E isso chama trabalho. Trabalho é a ação que transforma a natureza e transforma o ser humano, criando significados. Não é? Trabalho é uma dupla relação de transformação entre o homem e a natureza, geradora de significado. Isso está escrito lá naquela papelada que o Vanderlei Code, do Laboratório de Psicologia do Trabalho, escreveu até agora. Não é? Isto é o que nos diferencia dos animais. Não é? E, portanto, o prazer especificamente humano é o prazer de transformar o mundo à nossa imagem e semelhança. E a dor especificamente humana é a dor do impedimento de transformação do mundo e de nós mesmos. Não é? Isso tem consequências interessantes. A primeira, uma das consequências interessantes trabalho é o único prazer especificamente humano que nós temos. Os outros prazeres a gente divide com os animais. Não é? São importantes, é claro, mas a gente divide com os animais. Trabalho é um prazer exclusivamente humano, tipicamente humano. E a gente, essa é uma consequência interessante. A segunda consequência interessante, não nessa ordem, é que nós tratamos de humanizar tudo. Nós injetamos trabalho nas coisas animais. Não é? Pega o comer. Não é? Quanto tempo e o que nós precisaríamos fazer para satisfazer as nossos instintos animais. Não é? São 5 minutos diante de uma pílula ou outra. Não mais do que isso. A gente transforma o comer numa fantasia, numa festa que implica em tudo, que implica em poder, que implica em sedução, que implica em realização, que implica na realização do conjunto das nossas fantasias. Né? Um jantar se transforma num ato de solidariedade, se transforma num ato de competição, se transforma num ato de demonstração de poder. Não é? Se transforma, enfim, o tempo inteiro se injeta trabalho. Não é? Pensem na sexualidade animal, não é? E na sexualidade humana. Se nos comportássemos com relação à sexualidade como o animal se comporta, bastaria provavelmente uma relação sexual por ano. Não
e depois o afastamento rápido do parceiro, como por exemplo acontece com o cão. Alguém aqui se diverte com isso e quer apenas isso? Transforma de novo num exercício de construção. Um exercício de construção de si mesmo. Impõe significado. Impõe significado para comer, para beber, para dormir e para sexo o tempo inteiro. A gente transforma através do trabalho o nosso animal em humano. Não é interessante isso? Ora, quando o que quer o ser humano é continuar sendo humano, o que é que o ser humano faz é construção de significado. O que é que permite que o humano seja humano? Quando ele constrói significado. Ou seja, quando ele trabalha. Eis a fonte básica de todo o prazer no trabalho. E eis, claro, a fonte básica de todo o sofrimento no trabalho. Não é? Quando é que ocorre sofrimento e, por consequência, doença mental? Ou quando é que ocorre prazer e por consequência, saúde mental? Ocorre prazer e saúde mental quando o homem, através do seu trabalho, constrói significado. E ocorre sofrimento quando o homem, através do seu trabalho, não consegue construir significado. O que se diz desse trabalho, o que já Marx dizia desse trabalho, é que animaliza o homem. Se sente como um animal. A frase do Marx literalmente você se sente como um animal quando está realizando o que é humano e se sente como um humano quando realiza o que é animal. Quando você está trabalhando, você se sente um animal. Quando você sai e vai comer, beber, dormir e trepar, você se sente um ser humano. Né? Exatamente quando está fazendo o que qualquer animal faz. E é mesmo um processo de animalização. Pensem num indivíduo que realiza aperta o mesmo parafuso 8.000 vezes durante o dia. Esse indivíduo, ele não está intervindo. Ele não está construindo significado. Ele faz um automóvel e ele não sabe fazer automóvel. Não é? Ele constrói um automóvel por dia, mas não sabe... Por dia não. É muito mais do que isso. Ele constrói 40 mil automóveis e não sabe fazer nenhum. Não é? Isso é o protótipo do que nós podemos considerar sofrimento no trabalho. Não é? Então, qual é o trabalho que dá prazer? O trabalho que nos permite continuar sendo humanos. O trabalho que nos permite construir coisas, né? E qual é o trabalho que nos dá sofrimento, que nos dá problemas de saúde mental? É o trabalho que nos impede de continuar fazendo coisas, né? Então, se o trabalho não está permitindo a construção de significado, algo está errado com ele. O trabalho está doente. Isso precisa de um certo destaque. A gente, por culpa da psicologia, eu sou obrigado a admitir, a gente sempre busca as razões do sofrimento psicológico, as razões da doença mental no indivíduo. E nunca na estrutura que o criou, não é? A psicologia mentiu para nós durante muito tempo a esse respeito. E nos iludiu com a ideia de que se você está sofrendo, o problema é teu. E a solução é tua, tem que ser buscada por você, não é? E não é o sujeito que está doente, é o trabalho dele que está doente. É o trabalho dele que está doente. Outro engano que a psicologia cometeu
durante esses anos todos, foi achar que a única razão para as dores do ser humano estariam postas na família. Não é? Já houve psicologias, por exemplo, afirmando pomposamente que nada acontece na vida do sujeito depois dos 7 anos de idade. Não é? E é muito curioso isso. Quando você diz para um estudante de psicologia que uma vez um garotinho viu o papai e a mamãe fazendo uns barulhos, ouviu o papai e a mamãe fazendo uns barulhinhos estranhos, e que isso deve ter afetado toda a personalidade dele e provocado os traumas e a depressão e a mania e a paranoia que ele tem hoje, o estudante de psicologia não se assusta com essa ideia, aceita essa ideia. Agora, quando você diz que uma atividade que é vital para o ser humano, que o fulano faz durante 5, 6 dias por semana, durante 8, 10 horas por dia, não é? Durante toda a sua vida, afeta a sua personalidade, a sua saúde mental, o seu sofrimento, aí o fulano acha que não, que não é na família. Tem gente que escreve isso em bom português. Não é? Dejur, por exemplo, é um estudioso de psicopatologia do trabalho que afirma com todas as letras que não é possível ter problemas de psicopatologia no trabalho. Não é? Porque os problemas de psicopatologia, a orientação é outra, né? É diferente da orientação com a qual nós trabalhamos, evidentemente, mas ele vai te dizer, não é possível, porque é na família que está a saúde ou a doença mental. Não é na família. A saúde e a doença mental está nos pontos importantes para a construção da identidade. Como é que você se parece com você mesmo? A família importa para a construção da identidade, então é importante para a doença mental. A sexualidade importa para a construção da identidade, então a sexualidade é importante para a saúde mental. A educação importa na sexualidade, na identidade, então é importante para a saúde mental. O trabalho importa na construção da identidade, então o trabalho também é importante na saúde mental. É simples assim. Não é? Do mesmo jeito como nós construímos a nossa identidade dentro da escola, e todos nós sabemos como é possível sofrer muito e enlouquecer dentro da escola. Nós também construímos a nossa identidade no trabalho. E hoje, felizmente, demorou, mas estamos sabendo que é possível sofrer muito no trabalho e é possível enlouquecer no trabalho. Não é? Eu não queria falar muito, mas professor é um bicho meio esquisito, que começa a falar e não para mais. É o nosso vício no trabalho. Eu vou tentar falar menos para a gente conversar mais. Ok, então é isso que eu estou falando quando eu estou falando de saúde mental no trabalho. A possibilidade de continuar sendo humano, a possibilidade de construir o mundo à nossa imagem e semelhança, a possibilidade de brincar de Deus. E a impossibilidade de construir significado como sendo a forma como o sofrimento se organiza dentro do trabalho também. Esse era o segundo ponto que eu queria discutir com vocês. O terceiro é um pouco falar do BNDES, né? Afinal das contas eu estou aqui. E eu andei fazendo umas perguntinhas de manhã, conversando com algumas pessoas, e pessoas que conhecem muito bem a casa e que me deram dicas preciosas do que está acontecendo de algumas coisas que estão acontecendo na casa em termos de trabalho. É claro que eu não conheço o BNDES. E é claro que essas informações que eu estou trazendo aqui, elas são rigorosamente precárias. Não é? Primeira questão. Existem indícios de problemas de saúde mental e trabalho na empresa? Indícios. Existe, por exemplo, um levantamento que o Dr. Paulo fez a respeito de estresse que aponta para uma alta porcentagem de estresse e uma alta dificuldade de lidar com o estresse.
né? Existe um levantamento também que o Dr. Paulo fez, que aponta para um índice elevado de afastamento por depressão, por sintomas psiquiátricos de maneira geral e particularmente por depressão. São indícios. Será que isso não seria produzido pela vida das pessoas? Afinal, mora-se numa urbe caótica, confusa, violenta, não é? Eu falo isso com tranquilidade do Rio de Janeiro, porque eu sou de São Paulo, e se há uma cidade mais caótica, mais confusa e mais violenta que o Rio de Janeiro, é São Paulo. Então, São Paulo não deve nada ao Rio em termos de caos e de violência, né? Ao contrário, o Rio que de vez em quando fica correndo atrás de São Paulo, que os índices lá costumam ser maiores que os daqui. Pode ser um problema do cotidiano, né? Pode ser um problema das relações familiares que andam com dificuldades de estruturação nos dias de hoje, né? Anda difícil amar nos dias de hoje. Talvez sejam problemas relacionados ao afeto das pessoas, não é? Mas podem também ser problemas de trabalho. Podem também ser problemas ligados ao trabalho, né? Que indícios a gente teria? Por onde procurar os possíveis problemas de trabalho, né? Algumas coisas são importantes aqui, né? A divisão de trabalho entre trabalho fim e trabalho meio, ela é muito perversa no BNDES. A quantidade de gente em trabalho meio é muito grande, com relação à quantidade de gente no trabalho fim da instituição, né? Eu fiz umas contas meio apressadas, né? Mas você chega numa relação mais ou menos de 50%, se eu não estou enganado. O pessoal de recursos humanos pode me confirmar isso, né? Mais ou menos 50% meio, 50% meio, fim. Isso não é uma boa relação. Por que não é uma boa relação? Porque tem muita gente afastada da finalidade da instituição. De acordo? E muita gente, portanto, que perde o significado do trabalho que está fazendo. Não é? Ainda mais quando a instituição tem uma missão importante. Quanto mais importante é a missão da instituição, mais vazio de significado se sente o sujeito que, dentro dessa instituição, não realiza a sua atividade fim. Percebe o que eu estou falando? Essa é uma questão que precisa ser pensada, não é? A outra questão é que o BNDES é uma instituição extremamente sensível do ponto de vista político, não é? Afinal, nem mais nem menos do que lida com dinheiro para o desenvolvimento social. Então, não tem o que discutir nisso. E isso faz com que uma mudança de governo promova um festival, uma exuberante dança de cadeiras, não é? Gente que era, não é mais, gente que não era, agora virou, não é? Propostas que eram prioritárias não é mais, e propostas que não eram prioritárias viraram, não é? Eu tive fazendo também uma conta apressada, são 50 e poucos anos de instituição e 30 presidentes, o que dá uma média de 1 ano e meio, por aí, talvez no máximo 2 anos por presidente. E andei vendo as fotografias, tem presidentes lá que ficaram 10 meses, 11 meses e tal, no cargo, e depois foram embora. E depois vem um outro e depois muda tudo, e etc, etc, etc. Né? Eu uso esse exemplo como a principal defesa, como uma das principais defesas da forma como a gente concebe trabalho. O fulano ele fica na geladeira.
Já ouviram essa expressão, não? Alguém no BNDES deixou de ouvir essa expressão, não? Fica na geladeira. Isso é verdade em qualquer empresa pública, hein? Não é verdade no BNDES, não. É verdade em qualquer empresa pública. E sofre. Não é? Diga para um sujeito qualquer que você está ganhando o teu salário do mesmo jeito que ganhava antes, ganhando um salário bom, obrigado, tendo inclusive algumas facilidades de trabalho, para não fazer nada. E está sofrendo por causa disso. É exatamente isso que acontece. Nós temos uma tese feita num dos ministérios de Brasília, pela Lúcia Sorato, uma pesquisadora do laboratório, onde ela mostra que esse não fazer nada é gerador de sofrimento. Não é? Porque, outra vez, o que aconteceu? Outra vez, a pessoa está sendo impedida de construir significados. Não é? Então, se você deixou uma missão importante e agora está às moscas dentro da tua sala, isso é razão de sofrimento. Isso é razão de sofrimento. Não é? Essas coisas e outras, né? Os problemas de relacionamento com chefia, que foi uma coisa que me comunicaram muito aqui, né? Relacionamento entre colegas, relacionamento com chefia, que é uma característica importante de uma instituição como a vossa. Instituição onde cada setor tem muita autonomia de trabalho. Né? Uma determinada seção que cuida de uma determinada atividade, ela tem muita autonomia de trabalho. Né? Tem muito cacique e pouco índio, né? Tem muito chefe e pouco subordinado para cada chefe, em seções pequenas, né? E que tem um determinado... Isso cria, fatalmente, nichos de competência, de autoridade, de autonomia, que acabam colidindo um com o outro. Né? O nível de competição seções e chefes e tal, acaba sendo muito grande e acaba tendo uma série de problemas. Tipicamente a mesma coisa que acontece, por exemplo, na universidade, né? Onde cada professor acaba sendo uma espécie de unidade de produção e que acaba o tempo inteiro com dificuldades de relacionamento, com atrito com outras pessoas e etc. Não é? Para tudo isso, está se fazendo uma série de coisas dentro do BNDES. Né? Tem uma série de atividades que visam proteger a saúde mental dos servidores, que visam melhorar o bem-estar, que visam integração entre as pessoas, etc. Né? Por exemplo, tem um programa de ginástica laboral. Né? Por exemplo, chamam lá o professor Vanderlei Couto para falar sobre saúde mental no trabalho. Enfim, tem uma série de atividades acontecendo. Né? É claro, isso é importante. Agora, tem uma coisa que me preocupa. Né? Não há no BNDES um bom diagnóstico de saúde mental no trabalho. E a falta desse diagnóstico é algo que me parece complicado. Por que me parece complicado? Porque, e é claro que eu estou falando de dentro do meu boteco, eu faço o diagnóstico do trabalho, não é? Eu faço o diagnóstico do trabalho, é isso que o laboratório de psicologia do trabalho faz. Então eu estou puxando a sardinha para o meu lado, é claro, não é? A ausência de um diagnóstico, ela é complicada. Ela é complicada por quê? Em primeiro lugar, porque, evidentemente, as questões de saúde mental são as únicas questões de uma instituição como essa. Ninguém aqui corta dedo, entendeu? Ninguém aqui bate com a cabeça na mesa do escritório, né? Ninguém aqui, não cai um computador na cabeça de ninguém. Os acidentes de percurso que ocorrem aqui serão fatalmente acidentes de percurso ligados com a questão da saúde mental. Por isso que saúde mental é a principal causa de afastamento no levantamento que o Paulo fez. Né? Claro. Então, a ausência de um diagnóstico numa empresa como essa é algo preocupante. Não é?
E numa empresa que tem condições e tem boa vontade para fazer, para tomar as providências necessárias, como se vê aqui no pessoal, por exemplo, de qualidade de vida do BNDES, eu estou falando de qualidade de vida porque foi com quem eu entrei em contato, não é? A ausência de um diagnóstico minimiza o efeito das providências que você está tomando. Entendeu? Será que a ginástica laboral é uma providência importante nesse momento que a empresa está vivendo? E desse jeito? Né? E se for importante, qual ginástica laboral? Não é? E se for importante, para quem? Não é? Esse é o tipo de pergunta que se responde com diagnóstico. Não é? Uma vez, nos vários estudos que a gente fez em bancos, há um tempo atrás, uma das fontes fortes de tensão era que você tinha um caixa, uma fila, lembra? Um caixa, uma fila, um caixa, uma fila, um caixa, uma fila. Aquilo aumentava muito a tensão em cima do caixa. Porque ficava lá um figurão no meio da fila e ele tendo que correr, porque senão o figurão ia reclamar dele. Ficava um moleque com 500 papeizinhos de conta de luz lá, office boy da empresa, e todo mundo brigando lá por moleque mais depressa. Aí toda a pressão se dava no caixa. Aí você pega e muda, você põe uma fila só. Isso não fomos nós que sugerimos, não. Você põe uma fila só. Ao pôr uma fila só, você desloca a atenção, que era no caixa, agora passa a ser para a fila. Certo? Então as pessoas, volta e meia, discutem dentro da fila, um manda o outro e logo para o lado, um fica reclamando que, um fica esperando um pouco do lado até que o caixa que ele gosta fica livre, daí ele vai. Quer dizer, uma alteração singela, simples, na dinâmica de trabalho, que provocou um aumento importante na saúde mental do trabalhador. É claro que não é o paraíso ser caixa de banco hoje em dia, mas é muito melhor ser caixa numa fila única do que ser caixa numa fila por pessoa. São coisas extremamente simples e que podem trazer um incremento extremamente importante no ponto de vista de saúde mental. E que simplesmente dependem de um diagnóstico. Hoje, o diagnóstico que nós realizamos, e muitos outros grupos realizam, é um diagnóstico extremamente rápido. Uma empresa do tamanho do BNDES costuma ter o resultado em 1 ou 2 meses. É um diagnóstico que é feito quase ele todo de maneira eletrônica, né? Porque todo mundo tem lá acesso a um computador que pode responder as questões e etc. É uma empresa centralizada e tal, é muito fácil e seria muito produtivo realizar um diagnóstico de saúde mental e trabalho no BNDES. O medo que eu tenho é de que uma empresa com excelentes condições físicas de trabalho, uma empresa com excelente corpo de funcionários, com nível de qualificação muito raro no Brasil de hoje. Uma empresa com preocupação de investimento numa série de coisas em funcionários, não é? Acabe, ainda assim, se tornando um lugar onde o trabalho é infeliz. Não é? E se o trabalho é infeliz e todas as condições são boas, o local de trabalho se transforma numa espécie de gaiola de ouro. Um lugar que tem todas as condições de ser extremamente prazeroso, em alguns momentos, e para algumas pessoas, se transforma numa fonte de sofrimento. Normalmente, o trabalho serve para que a gente seja a gente mesmo, para que a gente se pareça conosco. O trabalho do BNDES, além de fazer com que cada trabalhador aqui se pareça consigo mesmo, faz também com que o Brasil tenha a sua cara, descubra a sua face, reconheça o seu caminho. O BNDES
precisa ajudar o Brasil. O Brasil e o BNDES têm direito a serem felizes. E a saúde mental e trabalho pode um pouco ajudar nisso. Era só o que eu tinha para dizer. Obrigado. Boa tarde, doutor Vanderlei. Eu fiquei pensando nesse diagnóstico de saúde mental, né? Uhum. O senhor disse que levaria, assim, aproximadamente de 1 mês e meio a 2 meses. Uhum. Aí eu fiquei curiosa. Que tipo de providência poderia ser tomado após esse diagnóstico? O que seria feito com esse relatório? Olha, ou seria meramente uma estatística? Me perguntam quando é que o diagnóstico começa a funcionar, né? E eu respondo sempre a mesma coisa. É no momento em que ele começa. Porque quando ele começa, quando o diagnóstico começa, a primeira coisa que acontece é que se cria um ouvido da instituição para esse tipo de problema, né? O fulano responde as perguntas e depois te agradece, né? Mas agradecer por quê? Porque eu te enchi o saco perguntando um monte de coisa. Falo, sim, porque eu nunca tinha pensado nisso antes. Então, a primeira providência importante que acontece é exatamente isso. Quer dizer, se cria um ouvido para a questão. Não só dos dirigentes responsáveis, pessoal de recursos humanos, qualidade de vida, dirigente mesmo, né? Presidência, etc. Mas também para cada um que está lá no seu botequinho cuidando da sua vida e começa a ter atenção para essas coisas. Essa é a primeira resposta para a tua pergunta. A segunda questão, a grande mudança é na organização do trabalho. Ok? Vou te dar um exemplo que é muito comum no serviço público. Você tem algumas pessoas que sabem de tudo e têm todas as decisões, né? E outras pessoas que não sabem de nada, né? Então, é preciso garantir um fluxo de comunicação entre o alto escalão e o escalão mais básico da empresa para poder ter comunicação, porque senão você vai ter dificuldade de encaminhar qualquer coisa e aí implica em sofrimento e tal. Aquela história de você leva um papel para cima e para baixo e não sabe que papel está levando e para que serve e o que é, né? Você não integra. Então, isso é uma mudança possível de fazer na organização do trabalho, né? E por último não, e outra coisa a se ressaltar é a questão de treinamento mesmo, né? Treinamento de chefia, né? Comunicação entre as pessoas, organograma, fluxograma, enfim, não é? Muitas vezes, por exemplo, uma coisa que reduz sofrimento, não sei se é o caso aqui eu não vi nenhuma indicação disso, é simplesmente você ensinar para as pessoas como é que a empresa onde ele trabalha funciona. Por que é que você está naquela posição apertando aquele parafuso, né? É algo que ajuda muito em termos de aumento de bem-estar e aumento de saúde mental, né? Alguns dirigentes, eu vou aproveitar a tua pergunta porque ela é boa. Eu estou abusando de você. Mas eu estou gostando. Tem outra pergunta também. Alguns dirigentes têm medo de mexer no formigueiro, sabe? Vão levantar problemas na minha empresa e aí como é que eu faço, né? Essa é uma atitude que, claro, tem acontecido cada vez menos, né? Mas que ainda existe em alguns lugares. Então, eu comecei a fazer um estudo eu posso dizer isso se eu não disser aonde nem como. Eu comecei a fazer um estudo na Polícia Militar para ver suicídio, né? De um determinado lugar no Brasil. Durante o meu estudo, 3 pessoas se mataram. O coronel interrompeu o estudo porque ia piorar. Como piorar? Era exatamente o que você estava precisando, era saber mais. Mas esse medo de mexer, né, de mexer nas coisas, de ver o que está acontecendo, é muito comum em alguns dirigentes, né? O que nós precisamos aprender, todos nós, os dirigentes também, é que não se faz gerência tapando o sol com a peneira, né? Não, ou os problemas estão claros e eu posso tratar deles, ou eu não consigo fazer gerência. Essa aqui é a questão só. Então, existe mesmo uma carga de estresse muito alta no BNDES, não é? Temos dados que indicam que pode ser que sim. Então, precisa olhar melhor, né? Essas depressões que têm acontecido, elas estão ligadas com o trabalho, tem que olhar melhor, né? Se recusa a olhar, então, aí sim é que você tem um problema sério, né?
E aí é que eu te digo que a ginástica ela pode estar iludindo um sintoma. Ela faz com que você se sinta melhor, claro, né? Mas impede que você olhe para a organização do trabalho, para as condições de trabalho e veja se não há algo errado ali, né? É como acabar com a dor de cabeça. Já pensou o que aconteceria se acabasse com a dor de cabeça? Vem o tumor cresce e você não sofre, então ele cresce. Né? Detectando o bichinho logo, então o levantamento que o Paulo fez, que foi um levantamento extremamente importante, eu já falei nele aqui 3 ou 4 vezes. Pegou o caso com depressão que foi para o médico. Entendeu? Foi para o médico. Não pegou a tristeza do funcionário que não sabe por que está fazendo o que está fazendo. Não pegou a depressão antes que ela pudesse virar um caso clínico, entendeu? Então, não sei se te respondi. Respondeu assim, eu tenho quase 30 anos de banco, são 28 anos. E essa sua colocação de que será que uma ginástica laboral ela é tão importante e deixar despercebido outros sintomas, por exemplo, eu acompanhei de perto um colega de trabalho que ele estava surtando. Estava o quê? Surtando. Ele chegou a trazer arma aqui para o trabalho. E é uma situação muito complicada, porque aquilo passava despercebido, ele estava dando sinais de loucura, de que ia cometer uma loucura mesmo. Né? E eu fiquei ainda pensando, é até um pouco delicado eu falar sobre isso aqui, né? Que tem representantes da FAPES, da CIPA e da qualidade de vida do BNDES. Mas aquilo estava passando despercebido nos exames anuais, entendeu? Não é privilégio do BNDES. Em todo lugar a loucura é assim. A loucura ela é como a felicidade. Ela está onde a gente a coloca e a gente nunca a coloca onde a gente está. Então, o tempo inteiro, a tendência é mesmo de passar desapercebido. Precisa criar instrumentos institucionais, entendeu? Senão você não enxerga mesmo. Esse sujeito, tá? Ele estava vivendo um problema de trabalho ou estava vivendo um problema familiar? Né? A mulher fugiu com o padeiro. Né? Não sei, precisa olhar para ver, entendeu? Pode ser um problema de trabalho, pode ser um problema da ordem da família. E repara que eu não estou falando mal da ginástica laboral, hein? Ginástica laboral é uma coisa importante, tem que fazer, tal. A única coisa que eu estou dizendo trabalhe com ela, conhecendo a realidade para saber qual é a relação custo-benefício que ela vai te trazer. Só isso que eu estou dizendo, tá? Esse exemplo que a colega trouxe, eu não sabia, porque ele deve ter acontecido em algum grupo mais fechado. Mas nós tivemos uma situação de um colega que ficou aqui na porta, ele surtou dentro do banco, e ele ficou na porta do banco durante anos. Depois de surtar. Por que ele surtou? Porque ele estava num trabalho, essa é a versão que eu tenho, não trabalhei com ele, mas trabalhei com uma pessoa que trabalhou com ele, que jogava sinuca com ele, que saía de noite, era uma pessoa absolutamente normal, e investiu numa promoção. E na hora que surgiu a oportunidade da promoção, o chefe imediato, acho que mudou, sei lá, e simplesmente colocaram outro. O cara surtou naquele momento. E aí o que aconteceu? Ele ficou uns anos aí, não sei, 2, 3, 4 anos na porta do banco, 10 anos na porta do banco. E engraçado que eu achava que ele estava fora do controle das ações dele, mas eu encontrei ele uma vez numa feira com a mulher dele, fazendo compras normalmente. Quer dizer, aquele era um problema que afetou alguma área do cérebro, do emocional dele. Agora, esse foi um caso extremo de resultado de injustiça, de falta de reconhecimento. Quantos outros estão velados aí? Eu estou colocando essa questão para estabelecer o grau de necessidade de um diagnóstico, eu não sei como seria, mas que realmente é preciso que o banco descubra quais os casos potenciais de loucura que estão em andamento. Tem alguém aqui, se não me engano, depois ali. No caso... Já comentou já o que você disse, tá?
No caso, eu trabalho no BNDES há quase 25 anos, sou psicóloga, fora de colocação no banco, e percebi com muita tristeza que o banco, ele simplesmente tirou do quadro funcional a carreira de psicólogo. Logo que eu entrei aqui, teve um concurso, depois não teve mais nenhum. E eu observo muitos colegas meus que estão a um passo da loucura aqui dentro, mas como eu não posso falar nada, porque eu sou apenas uma auxiliar, eu acho que não só o diagnóstico, mas a implantação de um serviço de psicologia dentro do BNDES, não só voltado para testes profissionais, mas para ajuda emergencial, seria extremamente importante. Veja bem, nós temos casos de análise com bancário, né? Onde a dança das cadeiras, a virada de mesa, a jogada política para retirar um sujeito do lugar e tal, provoca, sim, problemas sérios, né? Para os trabalhadores, um exemplo parecido com o que você contou aí. Mas tem que tomar muito cuidado para não achar que esse é sem dúvida um problema de trabalho, entendeu? Pode ser que não seja. É claro que eu sou um psicólogo do trabalho, né? Eu tenho clínicos na minha equipe, mas eu sou um psicólogo do trabalho. E é claro que eu vou procurar no trabalho as razões para essa questão, né? Para que essa questão, para que esse surto tenha ocorrido. É claro que um psicólogo familiar, né, iria buscar na família as mesmas razões, né? Então, é preciso tomar cuidado, né? O que é preciso é que se tenha um diagnóstico claro, né? Percebe? Quer dizer, eu não posso apostar hoje que esse caso que você me contou foi por um problema de trabalho, certo? Eu precisaria investigar, não ele só, mas a relação de trabalho dele, essa relação, como é que foi daí por diante e tal, né? Uhum. Isso fala bastante a favor. O segundinho só, deixa eu só dar uma respostazinha para o que ela está falando. Sim, eu acho que é verdade. Eu acho que precisa realmente de um setor de psicologia, né? Eu não sei se seria para trabalhar com ajuda, né? Eu acho que é mais no sentido de assessoria para a direção e para a gerência, no sentido de observar e mudar as condições de trabalho, reduzindo o sofrimento, aumentando o bem-estar, daí por diante e tal. Acho que é muito mais um ouvido institucional do que um ouvido clínico individual, o que uma instituição precisa. Estou te falando da minha posição, né? Tá certo? Eu divido um pouquinho. Eu teria sim um setor de psicologia aqui, mas eu teria um setor de psicologia com ouvido voltado para a instituição, né? E encaminharia as ajudas individuais para fora da casa. Isso seria a minha posição. Seguinte, levando em consideração o que o colega falou sobre o nosso amigo que ficou tantos anos na porta, eu quero dizer o seguinte: eu trabalho no setor de pessoal, eu sou assistente técnico, trabalho há quase 30 anos no departamento de pessoal. E esse rapaz trabalhou muitos anos conosco. E foi não só esse fator, foram vários fatores, e inclusive em função desse momento que ele passou, as pessoas começaram a evitá-lo nos setores, na medida em que ele estava com aquele problema mental, que eu não sei, né? Aquele momento que ele estava passando, ao entrar em determinados setores, ele era barrado. A ponto dele ficar fora do banco, ser proibido de ir ao banheiro aqui no banco, entendeu? E os colegas, como é praxe aqui dentro, até porque a gente acompanha há muitos anos, achar que quem tem problema, tem problema. Aquela pessoa tem problema. Aquela pessoa tem problema. Então ninguém chega, entendeu? E eu não vou nem falar, mas eu digo, a pessoa tem um problema, ele fica com o problema dele. Então o que eu acho que deveria ter, independente desse momento assim, né, com essa palestra, é reeducar todo o corpo funcional também para isso. Não simplesmente ter um setor, entendeu, que vai discutir, etc. Mas quando se fizer uma ambientação, a entrada do funcionário, da mesma forma como você entra, eu estou quase saindo, estou sentindo o mesmo problema, entendeu? Porque há certa discriminação.
em vários setores. Então, eu acho que tem que pensar num movimento onde não só mostrar uma associação de funcionários, a festa, a pousada, e sim fazer essa reeducação, entendeu? Para que você possa ter aguçar essa sensibilidade, para ver quando o teu amigo, o teu colega, que está partilhando ali tantos anos, entendeu? Ele está sentindo alguma coisa diferente, entendeu? Daquilo que ele normalmente vem passando. Então, isso mesmo. Então, eu acho que teria que ser assim, né? Eu, felizmente, acredito, dentro da loucura total, devo estar saindo mais ou menos. Mas eu acho que estou cantando, pintando, expondo, etc. E estou resistindo no setor. Mas eu acho que, fora brincadeira, eu acho que a gente precisa, sim, reeducar o corpo funcional e passar a colocar esses novos que estão vindo, não como estranhos, entendeu? Mas fazer de maneira que a gente possa sentir o outro. Que veja que, se naturalmente ele tem determinadas atitudes, que esse rapaz era um excelente colega, nós tínhamos contato íntimo, trabalhávamos no mesmo lugar, e eu era uma das poucas pessoas que falava com ele, e um amigo nosso colocou escreveu alguma coisa no nosso jornal, e chamou a atenção, não sei se você lembra. O Carlos Martins, aposentado, escreveu para acordar os colegas de que aquele não era um maluquinho, como era chamado, entendeu? Era uma pessoa, era um ser humano que estava ali e precisava da paciência e o olhar do outro. Então, acho que precisa essa reeducação também dos nossos colegas para não ser simplesmente um problema. Não nada a acrescentar ao que você disse. No serviço público, essas relações ocorrem de maneira muito diferente com relação às empresas privadas. Porque a empresa privada, ela expulsa fisicamente o sujeito. Ela demite. Aqui, ó, você não nos serve mais, tal, então vai embora e acabou, né? E como a empresa pública, ela não rigorosamente, ela não manda embora, ocorre um fenômeno interessante. Se alguém aí for antropólogo, seria excelente para um antropólogo estudar, que são a criação de verdadeiros purgatórios dentro da empresa, né? Quer dizer, lugares onde o fulano é empurrado quando ele está com problema, né? Que é uma forma de eliminação branca, quer dizer, é uma eliminação mais perversa, né? Do que aqui acontece no ensino, na empresa privada. Né? Porque na empresa privada, quando você chuta o sujeito para fora, ele vai ter que se virar e arrumar outra coisa. Né? Aqui você chuta, mas ele fica dentro. Né? Aqui que eu falo qualquer empresa pública. Qualquer empresa pública. Ele chuta e fica dentro, aí acaba sendo um foco de sofrimento importante. Né? Isso se vê muito com o alcoolismo. Né? O que você tem que trabalhar com o alcoolismo? Você tem que construir uma certa intolerância. De acordo? Você tem que trabalhar com intolerância. Você não pode ser tolerante com o vício do álcool. Né? E outras dependências químicas também. Você tem que ser intolerante com o vício do álcool. Né? Com cigarro acontece a mesma coisa. Né? Tudo o que se sabe é que as políticas intolerantes, elas obtêm resultado. Né? E muitas vezes a empresa pública é tolerante com relação ao alcoolismo e acaba tendo um nível de alcoolismo interno maior do que o da população. Quando no lugar de trabalho é o contrário. Né? Você pega estatísticas de alcoolismo dentro do trabalho e fora, é claro que fora dá mais. Por quê? Porque o cara bebe e é mandado embora. Né? E aí ele não consegue arrumar outro emprego porque bebe mesmo. Né? Então é menor. E em empresas públicas, muitas vezes acontece do alcoolismo ser maior do que fora, porque cria-se um ambiente tolerante de ajudar o coitadinho, ou de expurgar o coitadinho para um determinado purgatório, onde ele não incomoda ninguém, mas também ninguém fala com ele. Né? E fica, cronicamente, esse tipo de situação. Essa é uma coisa complicada. Oi. O senhor já disse que a sensação de poder estar contribuindo para construir é um benefício para a saúde mental no trabalho. Traz sensação de bem-estar. Sim. A sensação de estar afastado, estar colocado de lado, ao contrário, é negativa, deprime. O senhor também disse que aqui, se era conveniente, era necessário fazer um diagnóstico da situação, e eu acredito que um diagnóstico desse daria indício das causas e da situação real. O senhor poderia dizer, da sua experiência, uma estatística, digamos assim, quais são os 3 fatores que mais contribuem para melhorar a situação de saúde mental e os 3 que mais contribuem para piorar a situação de saúde mental, usualmente?
Olha, eu posso te dizer um só, que sintetiza os três, que é a questão da construção de significado, né? Quando se rompe a dinâmica, a dialética de construção de significado, né? É esse o fator. É esse o fator. Como que isso comparece? Muitas vezes comparece com relação ao controle sobre o trabalho. Quando você perde o controle sobre o trabalho, né? Autonomia e controle sobre o trabalho, certo? Muitas vezes ocorre quando as relações sociais se tornam caóticas, do tipo o chefe que hoje te elogia e amanhã te pune pela mesma causa, né? Isso não é tão incomum quanto parece, né? Relações de chefia que acabam prejudicando o processo. Bom, o meu medo para te responder essa questão é porque não há receita para tratar de saúde mental no trabalho, né? Você sabe que as relações sociais entre pares intervêm, a relação social e hierarquia intervém, o conteúdo do trabalho intervém, nossas escalas de trabalho, fora as clínicas, nossos instrumentos de medida de problemas de trabalho, tem 23 escalas, e não é exaustiva. E pensa que a combinação dessa coisa, ela é rigorosamente única. O exemplo que eu dou para os meus alunos é o seguinte, fala, bom, por que o médico não receita pela internet ou pelo telefone? Por que ele tem que ver você? E tem que apertar a tua barriga? Porque ele sabe que os fatores são tantos que a combinação deles na tua barriga vai ser diferente, não é? Então, eu sei que relacionamento com chefia é importante, mas eu não sei como isso está acontecendo nessa empresa. No BNDES, no Banco do Brasil, na Petrobras ou no diabo que seja, entendeu? Quer dizer, então, a gente evita um pouco da receita, porque ela pode ser perigosa, ela pode ser iatrogênica, ela pode provocar o que ela está tentando evitar. Tá? Oi. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito dessa questão do diagnóstico, né? Eu acho que ela é bastante válida, na medida em que a alta administração tem empenho e interesse em adotar as medidas necessárias, né, para resolver aquela questão. A minha preocupação é essa. Ser feito um diagnóstico, levantar uma série de ações, podem ser algumas de simples, imediatas, pequenas, mas outras que envolvam, por exemplo, um desenvolvimento gerencial, ou um outro tipo de trabalho, ou qualquer questão que a diretoria, que a administração não acate, e aquilo só gera uma expectativa no corpo funcional, né, de mudanças que não venham a acontecer. Eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre. Olha aqui, ó. São 3 ou 4 formas de... vamos começar do começo. Um diagnóstico de saúde mental, ou outros diagnósticos também, eles são sempre um programa de ação. De acordo? Eles organizam a ação da empresa a curto, médio e longo prazo. De acordo? Né? Tem questões que você pode resolver imediatamente a custo praticamente zero. O exemplo lá da fila do banco que eu te dei é um exemplo que o custo para resolver aquilo é comprar uma fita crepe amarela para botar no chão, né? E acabou, e resolveu o problema, lembra? Do que eu te falei lá dos caixas. Quer dizer, você tem coisas que a curto prazo se resolvem e a custo muito baixo, você tem coisas que a médio prazo se resolvem, e você tem coisas que são estruturais. Exemplo, burnout em professor. Né? Burnout é um sofrimento específico do professor, que implica numa desistência simbólica e tal, que não tem jeito, é estrutural ao próprio trabalho. De acordo? Estrutural ao próprio trabalho. Então, aí o que você vai fazer? Você vai criar grupos de apoio, né, psicólogo. Vai criar estruturas, né, em que o sujeito possa lidar com aquela situação de maneira melhor. Né? Entre professores, a gente diz assim, olha, deixa essas pessoas sentarem e conversarem sobre os problemas dele, porque isso alivia. Resolve não, alivia. Né? Entendeu? Quer dizer, então,
não vai te acontecer um caso, né? Pelo menos nunca aconteceu um caso em que você não tenha ação nenhuma para fazer e não possa fazer, entendeu? Você sempre tem um equacionamento de ações a curto, médio e longo prazo, e tem problemas que você simplesmente não pode mexer por causa da relação custo-benefício. A linha de montagem, por exemplo, é ruim para o trabalho, né? É melhor criar células, né? Onde as pessoas possam olhar uma na outra, conversar uma a outra, certo? Às vezes em quando é muito caro você desmontar a linha de montagem, você não consegue fazer isso. Então você tem que trabalhar com formas de flexibilização outras, etc., que possam resolver o problema. Eu não creio nisso, não. Eu não creio que houvesse uma situação aqui. Seria a primeira vez na minha vida que eu veria uma situação em que não se pode fazer nada. Não digo fazer nada, mas tipo assim, se não tiver um apoio superior, que não se possa implementar ações e aquilo seja inócuo. Algumas podem sim, algumas não precisa de apoio não. Precisa só de tomar uma providência ou outra muito rápida no ponto de vista de gestão, entendeu? É isso que eu estou te falando. Agora, nesse sentido que você está falando, sim senhora. Você precisa, claro, ter o trânsito livre lá para cima. Sem dúvida. Senão não. Professor, eu tenho uma pergunta. Se eu ouvi bem, o senhor disse que a empresa deveria ser intolerante, né? Com o alcoolismo. Com o alcoolismo ou outras drogas, né? Pois bem, tem empresas que têm até um programa que ajuda os seus funcionários que têm esse problema de dependências químicas, né? Uhum. Mas é um negócio meio maluco. Ele tem, assim, convênios com clínicas especializadas, com casos de dependência química, mas vira e mexe, é permitido que se faça festa em departamentos, que leve-se bebidas para os departamentos, e as pessoas chegam até a ficar em estado de embriaguez dentro do trabalho. Não é um negócio meio maluco isso? Eu acho que é meio maluco, sim. Agora, acho também que não é tão grave assim levar uma cervejinha para uma festa tal, né? Quando eu estou falando de intolerância, eu estou me referindo a uma outra questão, né? Eu estou dizendo o seguinte: não se tolera, não se permite alcoolismo aqui dentro. Entendeu? Não se permite e ponto, né? Se o fulano faltou por alcoolismo, ele vai sofrer as consequências da falta, né? Se ele volta a faltar por alcoolismo, etc, etc, etc. E aí precisa ver se a festinha ela está sendo um instrumento de criar tolerância, né? Com relação a isso ou não. Obrigado. Eu não teria, digamos, uma resposta assim pronta para te dar nessa questão. Mas isso gera um problemão, entendeu? Porque os alcoólatras anônimos, né? Eles têm um serviço de família, né? E um livro de um sujeito que atende a família de alcoólatras, né? Ele conta o seguinte caso. Ele diz assim: a mulher veio procurar, desesperada, tal, dizendo que ela não aguentava mais o marido, que caía na rua, que brigava com todo mundo, que já tinha perdido emprego, etc, etc, etc. Aí o conselheiro diz para ela: larga o teu marido. Ele falou: mas se eu largar meu marido, ele morre. Ao que ele responde, fala: se você larga teu marido, ele tem 50% de chance de morrer. E 50% de chance de sair dessa. Se você fica com ele, ele tem 100% de chance de morrer. Porque aí você dá apoio e você segura a situação dele. É isso que acontece na empresa. É isso que... E os alcoólatras anônimos são rigorosamente intolerantes com relação a essa questão. Né? Não pode, não vai beber e acabou e tal. Né? Né? Eu sou alcoólatra, hoje eu não bebi, né? Aquela coisa toda que eles vão fazer. É nesse sentido que, às vezes, a política pública... Eu prefiro, por exemplo, viu, na tua questão também tem isso, estava embutido esse pedaço que eu esqueci, eu prefiro, por exemplo, que os programas de alcoolismo sejam feitos fora da instituição. Porque aí, lá fora, você trabalha com apoio, e aqui dentro você trabalha com a norma, né? Com a intolerância. Com a intolerância, entendeu?
Isso é a forma, digamos assim, é a forma como nós do laboratório lidamos com a questão do alcoolismo dentro das empresas. A gente desenvolve um programa fora, né? Contrata alguém, né, que faz o programa fora, e dentro que trabalha com uma política de intolerância, né? De normas rígidas, fixas com relação à questão do álcool e tal. Uma pergunta. No passado, os concursos para o BNDES, além das provas de conhecimento, eles contemplavam também um processo de seleção psicológica. Me parece que hoje não fazem mais isso. Essa questão de você tentar identificar, colocar uma barreira de entrada de uma pessoa que eventualmente tem algum desvio, funciona ou não funciona? Olha, meu amigo, a tendência não foi só do BNDES, não. Quase todas as empresas tinham um processo de seleção psicológica e quase todas elas abandonaram essa coisa. Por que abandonaram? Por que caiu de moda essa coisa? Porque é uma relação extremamente complexa. Tá certo? Você pega um sujeito deprimido, por exemplo, né? Que a rigor não poderia ter em determinados trabalhos, certo? Acontece que num determinado trabalho ele sai do quadro de depressão, entendeu? Por causa daquele trabalho, percebe? Quer dizer, então você não pode garantir que esse tipo de efeito dá esse tipo de causa, né? A relação ela não é linear. Eu vou te dizer de outra maneira. Psicologia é uma ciência probabilística. É uma ciência probabilística. Ela não é uma ciência que estabelece relação linear entre causa e efeito, A e B, né? Então, ela nunca te diz assim, olha, perder a mãe provoca depressão. Ela sempre vai te dizer, perder a mãe aumenta a probabilidade de provocar depressão. Pode provocar e pode não provocar. Eu perdi a minha, fiquei deprimido, você perdeu a sua e não ficou. Né? E éramos irmãos. Quer dizer, a relação é sempre probabilística. Ora, como é que você enquadra a questão da seleção de pessoal na relação probabilística? É muito complicado. Você pode fazer isso em casos extremos. Por exemplo, um sujeito que está com um comportamento claramente desassociado, quer dizer, que está claramente em surto psicótico, que está claramente com delírio esquizofrênico, você não vai botar para dentro da tua empresa, né? Um fulano que vem com os pulsos marcados porque tentou se matar e está sofrendo de crises depressivas constantes, você não vai botar dentro da tua empresa. No caso extremo, assim, você pode fazer isso. Agora, quando você fazia isso, a tendência era, porque também tem um sistema injusto, né, de relação de busca que você tem. Um concurso do BNDES, você tem uma vaga para 2.000 candidatos. Você vai sofisticando, né, que se um dia você fez xixi na cama, você já está fora, entendeu? Então, aí acaba criando uma relação de injustiça, né, e de discriminação, e você acaba eliminando o mecanismo de seleção psicológica, né? Eu hoje não voltaria com seleção psicológica para dentro das empresas, não. Agora, eu acho que a tendência hoje é fazer o contrário. É usar de mecanismos de psicologia para adaptar o sujeito no trabalho, entendeu? Eu só perguntei isso até porque uma questão até foi pessoal, porque eu fiz um concurso para o banco, para engenheiro júnior, e fui reprovado no psicológico. 2 anos depois eu fiz um concurso para engenheiro sênior e fui aprovado. E estou há 32 anos aqui sem ter tido um surto, pelo menos até agora. Aí o psicólogo pilantra, o psicólogo o psicólogo de fundo de quintal diz o seguinte, não tem mais um dia, vai ter. Não é verdade, entendeu o que eu estou falando? Não é possível. Inclusive, se você, alguns concursos hoje, como a Polícia Militar, eles mantêm o teste psicológico. Você entra com recurso e ganha. Ganha porque fala, quero ver você me provar, né, que o fato de eu ser deprimido, ou da minha mãe ter me batido muito quando eu era criança, me impede de bater carimbo aqui na tua empresa, entendeu? Como é que, né? Essa relação não é assim, entendeu? Professor, Oi. Gostaria de fazer uma pergunta em cima desse caso prático que o senhor colocou antes, aí, sobre aquela pessoa que aperta o parafuso, né? Você faz o diagnóstico, né? E vê que aquela pessoa não tem prazer naquele trabalho que ela faz. E daí, depois de diagnosticar, como é que você
né, mostra para ele que, devido àquele trabalho rotineiro, como tem vários aqui no BNDES, que ele, quer dizer, mostrar um prazer para ele naquilo que ele faz ali. Esse problema, ele se torna mais grave no serviço público, porque no serviço público você tem um forte problema do que a gente chama de job fit, que é você adequar o homem à tarefa. Então, você tem um overfit no serviço público. O que acontece é sempre o seguinte, muitas vezes o seguinte: o fulano tem muito mais capacidade do que o trabalho exige. Por quê? Porque tem lá um concurso para bater xerox, né? E tem 5.000 pessoas concorrendo a uma vaga, e aí ganha um doutor em História, especializado em Grécia Antiga, para bater xerox, né? Aí cria uma situação de desadaptação crônica, né? Muito forte, muito pesada. Quando essa situação me acontece, e ela sempre me acontece nos diagnósticos que eu faço, é muito difícil intervir. É muito difícil intervir. Porque precisaria tirar esse cara e botar ele no departamento de História, certo? Para em algum lugar estudar gregos, necrópolis e etc., né? Que é o que ele sabe fazer muito bem, obrigado. E você não tem um lugar desse, né? Dentro da empresa. E o que é pior, você precisa de alguém lá bater xerox, né? Então aí, meu amigo, aí o problema é grave, porque aí você tem que mudar a legislação. Você não pode ter concurso do jeito que você tem hoje. Os concursos que a gente tem hoje não tem nada a ver com o trabalho que o cara faz. Você é um gênio em matemática, mas você nunca deu parecer jurídico. Aí você ganha, porque você teve a prova de matemática e é um imbecil para fazer parecer jurídico. Aí fica o serviço público do jeito que fica. É um probleminha complicado. Vê se me propõe um problema mais simples. É um problema complicadíssimo de resolver por causa dessa falta de adequação do serviço público. Entendeu? Aí tem que atuar mais em cima. Atuar na legislação mesmo e tal. Professor? Oi. Boa tarde. É o seguinte, eu tive 2 vizinhos, por coincidência, militantes da Marinha, militares. Bom, um submarinista e o outro fazia parte de leitura de aparelhos de... Não era vamos dizer, os astros, né? Lua, estrela, constelações, tudo mais. Quer dizer, quando não tinha outro recurso, aquilo é um recurso adicional, né? Para ajudar na orientação do navio, né? Claro. Os dois, inclusive um submarinista, ele era vendedor de uísque. Uma das assim, atividades que ele fazia, quando ele voltava das viagens, das missões dele, era trazer uísque e tal, e ele comerciava. Bom, o outro que via as estrelas, esse então que via as estrelas, eu tive a oportunidade na casa dele, eu era síndico, e ele estava devendo lá, não sei o quê, aí me chamou para conversar amistosamente quanto à dívida dele. Ele abriu a geladeira dele, só tinha bebida alcoólica. Ele acabava da cerveja, tomava uísque, acabava do uísque, tomava gin, e fazia uma mistura nada. E ele me dizia o seguinte, que no trabalho dele normal, quanto mais ele bebia, melhor ele ficava. Ele falava mesmo, ele falava para todo mundo, quanto mais ele bebia. Então, e outra coisa, eu trabalhei num lugar onde eu tinha um amigo, que um primo dele era capitão de uma guerra. E deu a ele de presente uma garrafa de uísque, que nessa garrafa vinha escrito assim, fabricado exclusivamente para a Marinha do Brasil. Ele disse que isso aí era só na alta, o uísque é lá para cima, do convés para baixo, caipirinha, vodka, aliás, é cachaça, batida, não sei o quê. Então, quer dizer, existe, não vou dizer que a Marinha é um antro de alcoólatra, mas é que o navio tem muitas meandros lá dentro, lá embaixo, então o pessoal de baixo é uma área, lá de cima é outra, então todo mundo e fazem
viaja para tudo que é canto e tal, e de noite, geralmente, no mar alto faz frio, né? Uhum. Então, todo mundo bebe, todo mundo sabe que todo mundo bebe, todo mundo... tudo na moral, né? Direito, eu vou ver, sentido e tal. Mas o que o senhor diz disso? Porque eu queria saber o que o senhor diz disso. Já que o álcool foi tido aí como um problema dentro do ambiente de trabalho. Existem determinados ambientes que são propícios ao consumo de álcool e que acabam tendo um índice de alcoolismo maior, né? Um dos estudos bonitos que eu lembrei quando você estava falando é um estudo de um venezuelano, onde ele avalia a propriedade anestésica periférica do álcool. O álcool é um anestésico periférico, né? E ele descobre o seguinte, que pessoas que faziam esforços físicos muito fortes, muito pesados, tomavam álcool para parar de sentir dor no braço, né, nas costas e tal. E aí o efeito do álcool nessas profissões é um efeito de anestesia periférica. Esse tipo de coisa acontece. Acontece determinados trabalhos que implicam numa relação de alcoolismo mais forte do que outras, né? Algumas e tem um caso comprovado que o fulano se torna alcoólatra porque ele é provador de álcool na indústria de cerveja e ele processa e ganha a empresa porque ele foi induzido ao alcoolismo pelo tipo de trabalho que ele tem, né? Agora, por outro lado, não é fácil comprovar a relação entre trabalho e alcoolismo, não. É difícil, tem sido bastante difícil demonstrar. Muitas vezes, os problemas de ordem familiar e tal são mais importantes na determinação do processo. Muitas vezes. A epidemiologia não tem se mostrado muito clara a relação. Na epidemiologia não tem se mostrado muito clara a relação entre álcool e trabalho. Agora, na Marinha eu já tenho relato, sim, de que isso é um problema preocupante. Mas a convivência no meio não influencia a pessoa a ir provando e com a insistência, né, insistindo, acaba até desenvolvendo o alcoolismo. Eu não sou um especialista em alcoolismo, né? Não sou médico e não sou especialista em alcoolismo, então não saberia te responder por aí, não. Eu só estudei, eu meço, no meu diagnóstico, eu tenho uma escala de alcoolismo. Que eu meço o alcoolismo com a escala do AUDIT, a escala da Organização Mundial de Saúde. Então, as relações com o trabalho é o que eu conheço pouco. Oi. Se há a possibilidade de se medir a saúde mental ou a doença mental individual ou coletiva, no caso. Tanto uma coisa quanto outra. O meu diagnóstico, o diagnóstico do trabalho, ele mede coletivo. Sim, mas dentro dessa coletividade, sendo constatada a doença mental de uma coletividade, pode-se identificar individualmente níveis de doença mental individualmente nas pessoas? Não. Os instrumentos seriam instrumentos totalmente diferentes. Ok? Para mim saber se o Vanderlei tá com problema de saúde mental, eu teria que aplicar instrumentos que são de outro tipo. Os instrumentos que um diagnóstico do trabalho aplica, ele fala sobre o coletivo, mas não fala sobre o sujeito. Tá certo? O exemplo que eu costumo dar é dizer o seguinte, falar, olha, se eu souber quanto de açúcar uma determinada comunidade consome, eu sei qual é a probabilidade de cárie que essa comunidade tem. Mas eu não sei nada sobre a boca de cada um das pessoas, entendeu? Quer dizer, esse cara aqui tem cárie? Eu não sei. Porque eu medi no coletivo, no grupo. Então, um diagnóstico desse tipo, ele é um diagnóstico do coletivo. Existe uma exceção só para isso que eu estou te falando, que é quando o quadro é muito grave. Né? Quando o quadro é muito grave, a gente pode chegar no indivíduo, mas o máximo que a gente pode dizer para ele é falar, olha, procure um psicólogo e faça um diagnóstico.
Porque tem alguma, né, alguma suspeita de que você está com problemas e talvez possa te ajudar. Mas eu nunca vou poder fazer um diagnóstico, não com esse diagnóstico, nunca vou poder fazer um diagnóstico do indivíduo. Uma outra pergunta. Há uma relação direta entre a doença mental e o trabalho fim? Ou seja, quando se detecta num setor que esse setor está doente mentalmente, no caso, né, essa coletividade está com esse mal, e o trabalho, consequentemente, ele não vem tendo a produtividade que tem que ter. Isso é uma relação direta ou existem variantes que possam influenciar nesse trabalho? Direta sim, mas não linear. Existe uma relação direta, mas não linear. O que eu quero dizer com isso? Existe uma relação direta entre problemas sexuais na infância e doença mental? Existe, mas não é linear. Existe, mas é influenciada por outras coisas, mas pode acontecer, pode não acontecer e tal. Com o trabalho é a mesma coisa. Ok? Quer dizer, que foi porque esse trabalho era desse jeito, né? Que as pessoas, que aumentou muito o nível de depressão lá? Sim, senhor, foi por isso. Agora, que essa relação é linear, não. Porque para você, com a tua família, né, a coisa se comportou de um jeito, para outra se comportou de outro. Então, é aquela resposta que eu já dei aqui. Quer dizer, é uma probabilidade maior. Nunca é uma relação de determinação. Então, realmente, eu não posso me ater a pontos, que eu diria, pontos padrões, ou seja, em função disso, eu me atenho. Exato. Eu tenho que não posso ter uma receita individualmente, caso a caso. Sempre. Exatamente. Eu não posso ter uma receita que valha para todos os trabalhos no banco, de todos os bancos, ou para todas as empresas públicas, não. Cada uma se comporta diferentemente, entendeu? Muito obrigado. Valeu. Oi. O historiador que foi aceito para trabalhar na Xerox, né? Em relação ao banco, quer dizer, eu não tenho esse dado preciso, mas a impressão que eu tenho é que a maior parte do apoio, né, que nós temos aqui são pessoas com nível superior. Né? Eu acho que uma boa parte, eu não sei se é a metade ou a maioria, e, quer dizer, está mais ou menos dentro desse exemplo. Né? Então, eu só tinha falado, isso aí é uma coisa muito difícil de resolver, né? Talvez fosse... A forma como as empresas públicas andaram resolvendo, e o BNDES também, foi através de terceirização. De acordo? Então, pegou determinados trabalhos e jogou para fora para empresas terceirizadas fazerem. Né? Com isso, você tem mais espaço para botar a pessoa mais adaptada à função, teoricamente, pelo menos. Né? Não, é o limite. Aí você, claro, vai ter problemas que remetem ao processo de terceirização, né? Que muitas vezes ele é um processo perverso. Né? Não necessariamente é perverso, mas ele tem sido muitas vezes perverso. Entendeu? Tira muitas vagas do que seriam os funcionários, quer dizer, seriam empregados do banco, concursado. Tira, né, nesse sentido, e desqualifica até, normalmente, essa é uma questão. Estou te falando só que do ponto de vista do fit, da adequação do sujeito ao trabalho, tem se usado desse expediente. Pois é, mas no não estou defendendo esse expediente. Do diagnóstico sendo feito aqui, se comprovado isso, né, quer dizer, então essa parte já ficaria prejudicada, porque isso... Não. Você tem uma série de outras coisas que você pode fazer. Você quer ver uma coisa que você pode fazer? É banco de talentos. Onde você faz um levantamento extensivo, intenso e extenso, das habilidades e das possibilidades de cada um. Entendeu? E cria um banco de talentos que um dirigente pode ter acesso quando ele está precisando de alguém. Entendeu? Então, música, né? O cara sabe tocar violão muito bem e tal, né? Num determinado dia, eu preciso de um músico, eu sei que eu tenho um na minha empresa, entendeu? E aí você vai tendo possibilidades de aproveitamento melhor da mão de obra, entendeu? Essa, por exemplo, é uma providência interessante que você pode tomar, com relação ao job fit, à adequação do homem ao cargo. Mais uma colocação, dentro do banco, quer dizer, acho que o BNDES
uma das poucas empresas que tem esse trabalho junto aos funcionários de qualidade de vida, né, até bastante intenso. Uhum. Então a gente tem o quê? Tem coral, tem aulas de dança, de alongamento, tem várias atividades, né? E nem, quer dizer, eu acho que nem por isso, quer dizer, os problemas mesmo assim continuam, né? A estatística está aí dando depressão, dando estresse em grande quantidade e tudo, né? Quer dizer, quer dizer, com tudo isso, ainda estamos devendo, né? Então, estamos em déficit. Então, não sei. A minha resposta é aquela mesma. Quer dizer, você tem uma série de atividades e que não se ancoram num diagnóstico, você não sabe qual é a efetividade de cada uma delas. A única medida que você tem da efetividade é o fulano gostar ou não. Né? Falar, você gostou de ter alongamento aqui e tal, né? Foi no alongamento e tal, é a única medida que você tem. Mas você não tem uma medida de efetividade porque você não tem um diagnóstico que ampare, entendeu? Então, pode estar sendo importante ou pode não estar. Você está trabalhando no escuro, entendeu? É como se você não soubesse qual é a razão da dor de cabeça do sujeito, né? E desse um remédio para o estômago, outro para o coração, outro para dor no nariz, outro para... Né? Você fica... você está trabalhando, você está fazendo um monte de coisa, mas qual é a efetividade do que você está fazendo? Não, melhor saber o que esse sujeito tem na cabeça e depois eu dou um remédio só, né? Entendeu? Inclusive a relação custo-benefício se torna melhor, né? Você gasta menos dinheiro quando você aponta o foco. Quer ver uma coisa singela, uma coisa boba, não é? Treinamento, né? É muito comum a empresa virar e falar assim, olha, eu quero fazer um treinamento sobre comunicação, né? Mas quem tem problema de comunicação? Toda empresa tem, não é toda empresa que tem, entendeu? Então o que acontece? Você faz um treinamento de comunicação que você, na verdade, está pegando 15% que estão ajudando a resolver e os outros 85% que estão fazendo o treinamento dormem. Você gastou um dinheirão por uma coisa que você não localizou adequadamente. Entendeu? Quer dizer, quem tem problema de comunicação é esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então são eles que vão fazer o treinamento. Né? Não vou. Entendeu? Que você investe nesse diagnóstico, o gasto que você pode ter em função desse trabalho, né, dessa pesquisa e do que pode vir depois, vai ser compensado pelo melhor resultado, pelo melhor comportamento, né, a melhor atitude que você vai ter depois em relação a esses funcionários. Exatamente. Né, seria esse custo-benefício é uma coisa que talvez compensasse. Quer dizer, nesse caso do seu trabalho, compensa muitas vezes, né? Exatamente, Exatamente. Por favor, é o seguinte, sobre o exemplo do violão que o senhor deu, porque às vezes a pessoa precisa de um bom violonista, não é isso? Então, se tem um violonista muito bom, ele vai procurar aquela pessoa. Mas não é o caso do pessoal de apoio aqui do banco, porque existe uma grande preocupação das pessoas do banco depois não virem pedir desvio de função. Então, no caso, eu tenho 36 anos de serviço, vou fazer 37 anos de serviço, ainda estou trabalhando porque, na realidade, eu estou sendo obrigada pelo um decreto que existiu aí em 78, mas acontece o seguinte, eu acho que principalmente o pessoal de apoio do banco, ele é desmotivado, o que a colega estava falando, que a maioria das pessoas tem nível superior. E tentam desempenhar um bom serviço, mas nem sempre a gente tem condição, porque muitas vezes tem determinados lugares no banco que o apoio não pode atuar. Não pode atuar, por quê? Porque depois isso geraria uma solicitação de desvio de função, como já ocorreu em tempos passados, que pessoas tinham esse tipo de serviço, desempenhavam um serviço importante, e que depois vieram a ter, solicitar esse desvio de função. Então, o que acontece? Um determinado período para cá, simplesmente algumas áreas colocam, eles
questionam muito isso. Então, você quer ir trabalhar numa determinada área, você não pode porque você é apoio. Você quer fazer um serviço que não é apoio. Então, vou citar o meu caso. Eu estou com 37 anos de serviço, dos quais 27 ao BNDES. Eu desempenhava um serviço bom numa área boa. Não, todas as áreas são boas, é claro. Eu desempenhava um tipo de serviço. De uma hora para outra, tiraram o meu serviço e colocaram num outro lugar. Eu fiquei realmente desmotivada, porque eu me tiraram do meu serviço, me colocaram para fazer um serviço que eu não tinha nada a ver comigo, e muito menos com a minha idade, com minhas condições de saúde. Ninguém perguntou se eu queria, se tinha alguma área que eu gostaria de ir, porque eu acho que isso aí seria até um pouco de consideração e respeito para com o funcionário. Acho que era o mínimo que o banco deveria ter, um lugar realmente, um setor que fizesse isso pelo funcionário. E, infelizmente, não tem. Eu realmente estou passando uma fase difícil no BNDES, ainda bem, graças a Deus, que minha família, eu tenho estrutura familiar, porque se eu não tivesse, eu acho que eu estaria num psiquiatra, ou estaria até numa clínica aí, porque não que eu esteja trabalhando com pessoas ruins, não, estou trabalhando com pessoas ótimas. Isso também me ajudou bastante. Mas simplesmente você está desempenhando um serviço, aí de uma hora para outra você te coloco para fazer um serviço, digamos, que foi o meu caso. Eu tenho um problema de diabetes, né? Eu fiquei diabética, então, mas isso eu não procuro trazer meus problemas, até problemas de saúde, eu vou até médico à noite, na hora do almoço, para não atrapalhar o meu serviço. Mas de uma hora para outra você se viu na frente de um computador fazendo digitação 7 horas por dia. Então, é um problema que eu acho que o banco teria que ter realmente um setor, alguma coisa, porque isso aí, acho que não é nem desmotivar o funcionário fica sem saber o que fazer. Uhum. Eu ainda estou, assim, sem saber muito o que fazer. Tentei até junto à nossa fundação para ver se eu conseguia alguma alternativa, uma alternativa melhor no meu caso, que eu entrei aqui em 78, e eu entrei para aposentar com 30 anos de serviço, e depois de quase 2 anos, o banco veio me dizer que eu não ia aposentar com 30 anos de serviço, e sim com 55 anos de idade. Eu, com 55 anos de idade, estou com 39 anos de serviço. Então, para mim, são assim, muitas coisas juntas. Uhum. Tá? Então, desculpa, até um desabafo meu aqui agora, mas eu acho que como estamos falando em coisas do trabalho, eu acho que cabia também fazer alguma coisa nesse sentido. Um desabafo é uma contribuição tão importante quanto qualquer outra. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor. Toma um pouco de cuidado com depressão, tá? Exatamente. Eu estou realmente caminhando para lá. Toma cuidado com depressão.